Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, que é a psicografia do Chico e a autoria de Emmanuel. E a página fala, ela chama Compaixão em Família. O que vamos refletir no dia de hoje? Nós vamos refletir, então, sobre a compaixão em família. Nós vamos percorrer juntos as trilhas da caridade no ambiente mais íntimo que temos, que é o nosso lar. Nós vamos começar com uma frase de Paulo, que está exatamente nessa página de Emmanuel. Então, Paulo, ele fala para Timóteo. Timóteo era um filho do coração de Paulo. Era um menino jovem, que Paulo colocou sobre as suas asas, e ele, então, na primeira carta que ele escreve para Timóteo, ele fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, vamos entender o que Paulo quis dizer com isso? Emmanuel vai nos explicar. Bem, antes de sermos espíritas, nós somos seres humanos em processo de crescimento. Então, nós estamos aqui, gente, todos nós aprendendo, não é? E é no lar que esse crescimento mais nos desafia. É mais difícil ser bom no lar. É mais difícil colocar as verdades do Espiritismo em prática no lar, não é? E hoje nós somos convidados por Emmanuel para olhar dentro das nossas casas. Mas não com olhar de crítica, mas com olhar de compaixão. O que é compaixão? O que Emmanuel nos traz? Compaixão, a palavra significa sofrer com. Então, compaixão significa entender e compreender o outro. Então, essa é a proposta de Emmanuel para hoje, para a gente avaliar hoje. É entender e compreender o outro. Qual o outro? Aquele que está mais próximo de nós, os nossos familiares. Bem, então, vamos voltar lá na frase? Vou voltar rapidinho aqui, ó. Vou voltar aqui na frase. Então, ó, Paulo fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, o que Paulo quis dizer com isso? Então, Paulo, ele não está falando só de afeto, ele está falando de cuidado. Cuidado, Cuidar, gente, quando a gente cuida de alguém, cuidar exige paciência, exige atenção e exige renúncia. Quando a gente vai cuidar, tem que ser isso tudo. Então, ele está nos propondo que a gente faça isso com os nossos familiares, que a gente cuide. E ele fala que amor no Evangelho, é ação. Não basta a gente falar que eu amo a minha família, tá? Mas o que você faz realmente? Qual a ação? O que você está fazendo realmente para viver esse amor? E Paulo faz também uma afirmação grave. Ele fala: quem negligencia os próprios familiares nega a fé. Olha bem, por quê? Porque é no nosso lar que a verdadeira fé se manifesta. Se a fé, se a gente tem fé na doutrina espírita, naquilo que os espíritos nos falam, se a gente não melhora, não trata melhor quem está perto de nós, se essa fé que a gente tem na doutrina espírita não nos faz ser melhor com aquelas pessoas que a gente tem dentro de casa, é uma fé só de aparência. É uma crença só de aparência nossa, porque realmente nós não estamos mudando. Então, a doutrina espírita nos mostra que a família, que a nossa família é formada por laços espirituais profundos, forjados muitas vezes em outras encarnações. A gente não está no nosso lar por acaso.
A gente nasceu com aquelas pessoas que a gente tem compromisso, ou de amor, ou de reajuste. Bem, então vamos ver o que os Espíritos nos falam sobre isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, os Espíritos nos falam, né, nos afirmam que os laços de família não se rompem com a reencarnação. Quer dizer, não é porque você reencarnou que aqueles laços, né, estão rompidos. Muito pelo contrário. Esses laços, eles vão se fortalecendo à medida que a gente se depura, né? É justamente porque a gente tem dívidas, pendências afetivas e laços do passado que Deus faz? Reúne a gente, põe a gente bem pertinho, na mesma família. E é ali no lar que a fé, a nossa fé, vai se transformar em misericórdia. E o nosso conhecimento espírita vai se converter em perdão, em compreensão e em serviço. Então é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que usar aquilo que a gente acredita, né? Todo o conhecimento que a gente tem e perdoar e compreender e servir ao nosso próximo. Bem, perguntas. Então, cada um vai pensar consigo mesmo e vai responder. Então, você já parou para pensar por que nasceu justamente nessa família? Por que será? Há alguém dentro da sua casa com quem é difícil a gente conviver? E talvez esse seja o nosso maior convite à evolução espiritual. Você já pensou nisso? Que essa pessoa que às vezes você evita é quem você precisa conviver para se melhorar espiritualmente? Será que não estamos mais preocupados em parecer bons fora do lar, para todo mundo ver, do que em sermos verdadeiramente melhores dentro de casa? Será? Pensem aí. Bem, então Emmanuel, ele começa o texto falando o seguinte: descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Então, ele está falando de todos nós, que para todo mundo, do lado de fora, a gente mostra o nosso melhor. Né? Então, nas assembleias, conversando com os outros, a gente fala do bem, a gente fala de compaixão, a gente cita. Mas dentro do lar, muitas vezes, nós somos, como ele falou, carrascos de sorriso na boca. Então, o que Emmanuel está nos chamando a atenção? Da incoerência que nós vivemos entre o nosso discurso e a nossa atitude. Né? Normalmente, e infelizmente, né, muitas vezes isso acontece, nós somos incoerentes. Aquilo que a gente fala, muitas vezes, não é aquilo que a gente faz. Então, Emmanuel começa, então, com esse alerta para a incoerência. Falamos sobre amor em público, mas somos ásperos, impacientes e exigentes com as pessoas da nossa casa. O carrasco de sorriso na boca é uma imagem bem forte que ele usa, né? Ele quis designar alguém que sorri para o mundo, mas fere as pessoas que estão na sua intimidade. Fere em silêncio, ninguém sabe, só quem mora com ele. A verdadeira compaixão não é aquilo que mostramos no centro espírita, mas é o que praticamos quando ninguém aplaude no convívio diário. Isso é compaixão, no dia a dia. Aí Emmanuel continua, né? Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhe põe à mesa. Ele está falando que a gente, quando acontece, né, uma desgraça, como aconteceu no Sul, que inundou tudo, então é muito fácil para a gente, assim, não, vamos ajudar e vamos recolher doações e tudo, mas que no lar,
com aqueles que a gente convive no dia a dia, a gente não é capaz de dar nem um olhar de carinho, né? De novo, mostrando a nossa incoerência. Mostrando muitas vezes a benemerência pública. Então, para o público, a gente mostra esse lado anjinho nosso, né? A benemerência. Mas a gente tem a omissão íntima. Então, perto das pessoas com que a gente convive, a gente não é assim tão bonzinho. Então, aqui Emmanuel mostra esse contraste entre esse altruísmo visível e a negligência invisível. A verdadeira caridade não é aquela que nos traz prestígio. A verdadeira caridade nasce do respeito e da atenção aos invisíveis do nosso cotidiano. Eu não sei quem foi que falou, né? Mas eu já li isso, que a gente sabe, né, se a gente é realmente bom, vendo como a gente trata aquelas pessoas que não pode nos dar nada. Então, aquela pessoa não nos dá nada, né? Eu não tenho nenhum interesse em agradar essa pessoa, porque ela não pode me ajudar. Como que a gente trata essa pessoa? Então, a gente tem que se observar, porque a verdadeira caridade é isso. Essa pessoa que não pode nos dar nada, como que a gente trata ela? Com atenção e com respeito? Será? Às vezes, um gesto de reconhecimento para como funcionário do lar ou um familiar é mais elevado que grandes doações. Então, né, às vezes a pessoa vai, faz aquele auê, mas vale mais você tratar bem aquelas pessoas com quem você convive. Né? Uma pessoa que te auxilia ali no seu lar, ou uma mãe, um irmão. Isso, esse reconhecimento e tratar bem e ajudar essas pessoas que estão próximas a nós, vale mais do que grandes gestos, grandes doações. Bem, continua Emmanuel, né? Então ele fala, não hesitam em exportar rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe a caducidade. Então, ou seja, ele mostra outra coisa que a gente costuma fazer também, né? Quando alguém da nossa família, né, está numa situação de mais vulnerabilidade, o que a gente faz? Muitas vezes a gente, despacha essa pessoa e não quer lidar com isso. Então, Emmanuel, ele está chamando a atenção da gente para o abandono dos mais frágeis, que a gente também faz bastante. Falta de compaixão. Né? Ele denuncia, então, o abandono. Muitas vezes a gente trata os nossos idosos. Ele lembra que essa fragilidade física e emocional das pessoas mais velhas, né, é um convite à paciência e não ao descarte. Então, é uma forma da gente exercitar a compaixão, convidando a gente a o quê? A ter mais paciência. A doutrina espírita nos ensina que os nossos pais idosos, os familiares que estão em decadência física ou emocional, olha bem, são espíritos que aceitaram confiar-se a nós para concluírem um ciclo de provas. Eu achei tão interessante isso que eu nunca tinha pensado sobre isso. Né? Do mesmo jeito que a gente se confiou ao nosso pai e à nossa mãe para cuidar de nós, quando nós éramos bebês. Eles também aceitaram confiar em nós para que nós pudéssemos cuidar deles agora que eles estão, né, mais frágeis, né? Que eles estão mais idosos e por isso mais frágeis, não é? E continua Emmanuel. Ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Olha bem, mas não está falando que a gente não deve ajudar os outros, deve ajudar só o pessoal da nossa família. Não é isso. Ele falou, não, ajudem os outros, tá? Tanto quanto possível. Mas que a gente seja também bom com aquelas pessoas que estão próximas a nós, né? É o chamado à compaixão verdadeira.
Porque essa compaixão que a gente vive com aquelas pessoas próximas de nós é a verdadeira compaixão. Então, ele fecha o texto, né, com esse chamado claro. Não basta ajudar aos de fora, se negligenciamos os de dentro. Né? É isso que Paulo falou e é isso que Emmanuel ele confirma. A gente não, né, não adianta a gente ser bom aqui no centro, ajudar todo mundo, se dentro de casa a gente não está ajudando. A convivência familiar é o principal campo de redenção. A gente não veio à toa com essas pessoas. Quem respira o nosso ar, né, está em sintonia fluídica conosco. E geralmente tem um vínculo kármico direto. Né? Ele nos lembra que somos devedores de muitos séculos, ou seja, não é por acaso que a gente está no mesmo lar. Nós estamos juntos, nós encarnamos juntos para nos perdoar, nos educar, nos reerguer mutuamente. A gente veio se ajudar, a gente veio para todo mundo, né, se reerguer mutuamente. Bem, vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso, né? Questão 774. Então, ele fala: Deus quis que os homens aprendessem assim como, através dos laços de família, a amar-se como irmãos. Então, é uma maneira que Deus usou para a gente aprender a amar, colocando a gente junto, para viver junto. Aqui é a base de tudo. A família é a escola de amor. A função espiritual do lar é desenvolver dentro de nós os sentimentos superiores. É ali, convivendo no dia a dia, que a gente vai desenvolver tolerância, renúncia, sacrifício e perdão. Vamos ver o que o Evangelho fala? No capítulo 14, item 8, vamos ver o que os Espíritos nos falam. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, muitas vezes, dentro do nosso lar, nós encontramos o quê? Espíritos simpáticos. Aquelas pessoas que a gente já viveu e que a gente já criou laços de amizade, de amor. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros. Então, pode acontecer também que um ou outro que está agora dentro da minha família seja um espírito estranho. Naquele livro, Memórias de Suicida, eles contam muitas vezes que aqueles espíritos, né, que foram suicidas, que vão ter reencarnações difíceis, né, vão ter desafios muito grandes a enfrentar nas encarnações, muitas vezes, para eles escolherem um lar onde que eles vão nascer, algumas vezes eles são colocados em lares que eles não conhecem aquelas pessoas, que são outros espíritos né, que vão ser mães e pais, que também caíram, né, e que também precisam aprender. Então, na espiritualidade, eles unem esses dois. Então, uma mãe aqui que às vezes desperdiçou a chance, né, de ser mãe, que precisa agora aprender, ela concorda em receber aquele espírito que não tem nada a ver com ela, né, mas que precisa aprender. Então, um vai acabar ajudando os outros. Então, dentro de uma família também pode ter espíritos dessa forma, que num primeiro momento, né, são estranhos, mas que com aquela vivência, eles vão criar laços de afetos, tá? Também pode ter o quê dentro da minha família? Antipatias. Gente que eu fiz mal ou que fizeram mal para mim. E que traz um certo antagonismo, né? Aquele sentimento de antagonismo vai estar presente. Então, dentro de uma família, a gente pode ter isso tudo. Os laços de família, então, gente, não são casuais, né?
aquelas pessoas que estão perto da gente sempre têm algo para aprender, né? Ou vieram nos ajudar, ou vieram com que a gente possa o quê? Mudar aquele sentimento que a gente tinha de raiva, de rancor, de ódio, em sentimentos de amor. Então, não são laços casuais. Os lares são formados por espíritos, né? Como a gente falou, algumas vezes por vínculos profundos e antigos, algumas vezes há reencontros de afeto, outros reencontros para corrigir ódio, ciúme e mágoas do passado. A recusa em amar ou ajudar um familiar é muitas vezes a recusa em cumprir um contrato espiritual assumido antes da reencarnação. Então, essas pessoas não estão próximas a nós por acaso. Teve um planejamento. E quando, por algum motivo, a gente se recusa, tem gente que fala, eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, não falo com a minha irmã. Então, o que a gente está fazendo? A gente está descumprindo um planejamento que a gente fez antes de encarnar. Está perdendo uma oportunidade de transformar esses sentimentos negativos que a gente tem por sentimentos positivos. Bem, para exemplificar isso, a gente tem a história narrada no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, chamado Reencarnação. Então, o Segismundo, ele iria reencarnar como filho do Adelino. Só que o Segismundo, no passado, ele matou o Adelino. Por que motivo? Por causa da Raquel, que hoje é a esposa do Adelino. Então, hoje, Adelino e Raquel são marido e mulher e combinaram, né, de receber Segismundo, que no passado se apaixonou por Raquel e matou Adelino. Tá? Na erraticidade, o Segismundo ele demonstrou arrependimento, ele dedicou-se muito ao trabalho e às equipes de auxílio espiritual. Então, ele teve a expiação dele, né, atenuada. Ele fez muito bem depois que ele desencarnou. Então, essa nova existência serviria para harmonizar com as suas vítimas do passado. Então, a gente vem, por exemplo, para isso. E aí, gente, olha que interessante. O Adelino, apesar dele ter combinado com o Segismundo que ele ia receber ele como filho, quando o Segismundo está se aproximando para ter a concepção, o Adelino tem tanto assim, tanta raiva, né? Esse sentimento assim de repulsa é tão grande que ele, inconscientemente, ele destrói os espermatozoides, então eles não conseguem ter a fecundação. E é preciso que haja uma reunião no mundo espiritual, que eles conversem de novo e que Segismundo, né, ele pede de novo perdão a Adelino. Enquanto isso não acontece, Adelino não perdoa ele, né, ele não consegue mudar esse sentimento, a reencarnação não acontece. Tá? Então, isso acontece bastante. Muitas vezes, nós estamos dentro de um lar que a gente tem dificuldade com alguém, não é à toa, gente. Não é à toa. Tem alguma coisa, né? Mas a gente não veio ali, no mesmo lar, para ficar brigando. A gente veio para se harmonizar. Então, provas e expiações no lar. Então, a convivência com aqueles familiares difíceis pode ser a prova escolhida pelo espírito antes da reencarnação. Né? É o que aconteceu, né, com Adelino e com Segismundo. Vocês acham que eles não vão ter uma convivência difícil? Um matou o outro. E eles sentem isso. Por mais que ele tenha aceitado, não vai ser fácil. Então, toda vez que a gente olhar para a nossa família e olhar para aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, a gente tem que lembrar disso. Com certeza eu pedi, ou eu aceitei vir junto com essa pessoa. E é para me harmonizar. Então eu tenho que tentar, com todos os meus esforços, fazer isso.
transformar esse sentimento que eu tenho dentro de mim de raiva, de rancor, de desconfiança, em sentimentos positivos. Então, fugir desse compromisso é prolongar o ciclo da dor. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não converso com minha mãe, não converso com meu pai, é muito difícil, são muito complicados. Mas você está adiando um problema. Quer dizer, Deus te deu essa oportunidade de você nascer junto, para você se reharmonizar, e você está fugindo. Você está adiando isso. Aproveita enquanto você está aqui com ele. O exercício da compaixão, com que nos testam mais perto, é um dos maiores méritos que podemos conquistar. Então, a gente ter compaixão com as pessoas que estão próximas de nós, tá? É um dos maiores méritos, e a gente quer isso. Aí eu trouxe algumas aplicações práticas na vida familiar, coisas do dia a dia que a gente pode fazer. Então, Emmanuel nos convida o quê? A coerência moral, né? Se falamos de amor, né, devemos exercê-lo com quem está perto. Então, se a gente acredita na doutrina espírita, se a gente quer se melhorar, a gente tem que ser coerente. A gente tem que fazer isso em todos os lugares, começando na nossa casa. Exemplos práticos. Então, a gente vai tratar com educação os pais que já são idosos e não estão mais independentes, né? Nós vamos ser pacientes com um irmão ou um filho que está enfrentando uma crise emocional. Nós vamos tentar ajudar aquele familiar que desperdiça oportunidades com vícios ou com comportamentos difíceis. Algumas propostas concretas. Cumprimente todos na casa ao acordar, mesmo que você esteja chateado. Comece o dia cumprimentando todo mundo. Escute sem interromper. Deixa a pessoa falar, né? Não fica se intrometendo. Ouve o que ele vai falar. Perdoe sem ter razão. Então, não precisa ter uma razão para perdoar. Perdoa. Para quê? Para que o ambiente familiar fique mais tranquilo. Enxergue o cansaço do outro antes de apontar a falha. Então, antes de ficar colocando o dedo da ferida, mostrar, você fez isso, você fez aquilo, tente ver os porquês. Por que a pessoa será que fez aquilo? Né? Ore diariamente por um familiar que tem dificuldade. Tá? Ora por esse familiar que você tem dificuldade. Às vezes a gente não consegue falar, mas se a gente começa a orar, aquele sentimento de animosidade vai mudando. Divaldo, ele usava uma imagem que eu acho muito bonita. Ele falava o seguinte, imagina uma piscina cheia de água escura, suja. Aí você tira o tampão dela e liga uma torneira de água limpa. A torneira de água limpa é a oração. Então, a oração, gente, num primeiro momento, parece que não vai fazer muita coisa, porque você joga água limpa numa piscina suja, não vai fazer muita diferença no início, não é? Mas se você tira o tampão e vai tirando aquela água suja e vai colocando água limpa, depois de um tempo, a água fica toda limpa. Então, ele fala que a oração é assim. Oração por um familiar. Então, a gente ora no primeiro momento, parece que não mudou nada. Mas a gente vai perseverando, e aquilo muda. E, por último, escreva uma carta para um parente com quem tem mágoas antigas. Mesmo que você não escreva, mesmo que você não entregue. Então, escreve, põe no papel. Porque quando a gente põe no papel, a gente tem que ser racional. Aquilo ali tem que ter razão. Porque, às vezes, a gente fica remoendo, mas nem sabe direito o que aconteceu. Quando você escreve, você põe aquilo ali tudo, você tem que racionalizar. Perguntas. Então, diante de tudo isso que a gente falou, quem dentro da sua casa você sente que mais te exige paciência? E qual foi a última vez que você cedeu, calou ou perdoou em nome da paz no lar? Você lembra? Outra pergunta. Há alguém em sua família a quem você poderia olhar hoje
olhar com mais compaixão a partir de hoje? Como você gostaria de ser tratado em casa? Pensa aí. E você tem oferecido esse mesmo tratamento às outras pessoas que moram no seu lar? Que às vezes a gente quer ser tratado, mas a gente não trata. Não é? Bem, então, retornando à nossa frase de início, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, negar a fé, segundo Paulo, não é negar o Espiritismo em palavras, mas é negar o Evangelho que a gente acredita em atitudes. Então, se a nossa fé não nos torna mais pacientes em casa, mais generosos com os nossos, então ainda estamos na superfície da vivência espiritual. E para a gente terminar, né? Emmanuel não nos acusa, ele nos desperta. O amor começa onde é mais difícil e por isso mesmo onde é mais verdadeiro, que é o nosso lar. Que possamos refletir sobre o quanto ainda somos aprendizes na vivência do Evangelho dentro do nosso próprio lar. Que a compaixão silenciosa e ativa encontre abrigo em nossos corações. A compaixão no lar é viver o Evangelho de Jesus. E para a gente finalizar, eu achei esse texto, eu achei muito interessante, não consegui achar o autor, mas eu achei interessante a gente trazer. Olha bem, amanhã tudo pode continuar igual, mas nós podemos não ser mais os mesmos. Podemos escolher ouvir com mais paciência, falar com mais ternura, desculpar mais rapidamente, ajudar sem esperar agradecimento, cuidar mesmo sem reconhecimento. Podemos fazer do nosso lar um pedaço do céu. Então, gente, essa é isso que Emmanuel nos trouxe hoje, né? Para as nossas reflexões. Então, que nós possamos pensar sobre isso e tentar fazer do nosso lar um pedaço do céu.